Pai do Senhor, pessoal, vamos começar hoje para essa live. Vai ser sobre a vinda de Cristo e vamos continuar com esse estudo sobre a vinda de Cristo. Vamos chamar o nosso professor, porque não podemos perder tempo por causa do tema, que é muito amplo. Espero que todos, começando por mim, sejam edificados através da palavra. Um abraço aqui para a jovem Priscila, tenho certeza que a sua mãe, a irmã Maria Batista, e o seu pai está nos assistindo, em nome de Jesus. Meu professor, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu pastor e amigo Ronaldo Inácio, como é que o senhor vai? Tudo bem? Melhor agora, viu? Melhor Glória a agora. Deus, Graças a graças a Deus. Deus. O senhor, tá tudo bem com o senhor, sua família? Tudo em paz, graças a Deus, uma bênção. Amém. Tô avisando o pessoal que nós daqui a pouco vamos começar o estudo, a continuação de quinta-feira passada. E também avisar o pessoal que já está disponível o mapa e quem quiser é só pedir. Eu tenho certeza que vai ajudar muito em nome de Jesus. Professor, o senhor fique à vontade em nome de Jesus. Pois não, pastor Ronaldo. Primeiro, saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer a presença de todos aqui nessa live e dizer que se porventura você não participou da primeira live, para não perder o assunto, o vídeo está disponível no meu canal, está no canal também do YouTube do pastor Ronaldo. Você pode acessar um desses dois canais, que você pode lá ver a primeira parte do estudo, que foi a semana passada, na qual nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito do tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes, e das bodas do Cordeiro. Porque, como eu disse a semana passada, nós somos pré-milenarista dispensacionistas, ou seja, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. A grande tribulação, ela não é para a igreja. E nós mostramos vários textos a semana passada que comprovam isso daí. A grande tribulação vai ser para Israel, principalmente para Israel, e para os gentios, ou seja, todas as outras nações, e, logicamente, para a igreja desviada que vai ficar no arrebatamento da igreja, ou para os crentes desviados. Essa é a grande realidade. É tanto que o texto, alguns textos da palavra de Deus se refere à grande tribulação como o dia da angústia de Jacó, ou dia de aflição de Jacó. Veja que a Bíblia ela aponta diretamente para o povo de Israel como, vamos colocar aqui, o principal alvo da grande tribulação. Porque Deus precisa corrigir Israel. O Senhor precisa castigar Israel, precisa purgar os pecados de Israel, para poder eles entrarem no reino eterno de Deus, no reino milenial, que vai ser na terra, e depois no reino eterno de Deus. Aí eu quero ler com todos vocês, aqueles que tiverem Bíblia e quiserem acompanhar, o texto do Antigo Testamento que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos 24 até o 27. Esse texto vai ser o texto base do nosso estudo hoje, para a introdução do assunto a respeito da grande tribulação. Este é apenas um dos textos do Antigo Testamento que retrata bem este momento, inclusive dividindo o tempo dessa tribulação. Então, se você tem uma Bíblia aí em casa e gostaria de acompanhar conosco, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 por diante. Diz o texto assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia,
e ungir o Santo dos Santos. Bom, nesse primeiro versículo 24, eu já quero chamar a atenção dos ouvintes para o seguinte: olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que tem um tempo, esse tempo ele chama de 70 semanas, tá certo? Eu posso adiantar já, e daqui a pouco vamos falar disso, que as 69 semanas dessa profecia já se cumpriram, estamos aguardando apenas a chamada 70ª semana de Daniel, mas veja o propósito pelo qual Deus está determinando a tribulação, para expiar a iniquidade. Os irmãos estão me ouvindo bem, né? Isso, estou ouvindo. Estão ouvindo bem? Para trazer justiça eterna, para selar a visão. E aqui eu quero chamar a sua atenção, quando no final do texto ele diz para ungir o Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é o lugar da presença de Deus no templo. Quem lê a Bíblia, quem estuda essa Sagrada Escritura, sabe que no modelo do tabernáculo tinha o átrio, que era o lugar do povo, tinha o santo lugar, onde ficava o altar de holocausto, onde ficava o candelabro, e tinha o Santo dos Santos. Certo, pastor Arnaldo? O Santo dos Santos era o lugar... Deixa eu colocar que fica melhor. O Santo dos Santos era o lugar onde Deus se apresentava a Moisés e aos sacerdotes em cima da arca. O texto está dizendo que Deus vai ungir esse lugar. E nós vamos saber por que é que Deus precisa ungir este lugar. Esse texto está apontando direto para a grande tribulação. Então vamos lá. 70 semanas, o propósito é purificar o pecado, tirar a iniquidade, estabelecer justiça para quem? O povo de Israel. Veja que o texto é claro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus está falando para quem aqui? Daniel. Daniel pertence a que povo? Povo judeu. Ok? Então isso aqui precisa ficar muito claro. Na hora que o anjo está dizendo isso a Daniel, porque está respondendo a oração, ele está dizendo para quem é essa profecia que está entregando, para quem são essas semanas. Continuando. Aí ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ora, quem foi que deu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? O rei Ciro da Pérsia. Lembrando, é preciso observar que isto aqui é uma resposta que o anjo está trazendo a Daniel, depois que ele ora por quase 21 dias, tá certo? Pelo retorno de quem? De Jerusalém, do povo judeu, perdão, para onde? Para Jerusalém. O povo estava onde aqui? Estava no cativeiro, estava em Babilônia. Daniel tinha lido nas profecias de Jeremias que 70 anos estavam determinados para o cativeiro e após 70 anos Deus ia fazer o quê? Libertar o povo para que o povo voltasse para sua terra prometida. Ok? Aí está tudo bem? O pessoal está me entendendo? Okay. Que a gente precisa ficar... Okay. Isso aqui tem que ficar muito claro. Ficar muito claro. Então, quando Daniel vai orar, esperando uma resposta, depois de 21 dias, o anjo chega com a resposta e agora está dizendo a ele isso aqui. Ele responde que vai restaurar. Aí ele diz, olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Ele está dizendo o seguinte, desde a saída da ordem, desde o tempo que Ciro editar a ordem, para sair o povo e voltar, para restaurar a cidade de Jerusalém, construir o templo, até o Messias. Que Messias? Jesus Cristo. Tá certo? Até esse tempo, ele diz aqui, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. O que é que o texto está dizendo? Que entre a saída de Ciro, certo? A ordem de Ciro para sair o povo de Babilônia, para voltar para restaurar Jerusalém, até a vinda de Jesus, a sua primeira vinda, sua morte e sua crucificação, que ele chama aqui de Messias o príncipe, estão determinados 69 semanas. Segundo os estudiosos, pastor Ronaldo e os demais que estão me ouvindo, quando pega esse tempo, que isso aqui são semanas de anos, e divide, dá exatamente 483 anos, que pelo calendário, o calendário judaico, é justamente o tempo entre o povo está retornando para Jerusalém e vai edificar a cidade, e agora, quando Jesus é crucificado em Jerusalém. Ou seja, 69 semanas dessas 70 já se cumpriram, está restando apenas quanto? A última semana, a 70ª semana, que refere-se justamente à tribulação. Aí ele continua dizendo, e depois das 62 semanas,
será tirado o Messias e não será mais. Jesus agora foi morto e foi tirado. Tá certo? Aí ele diz: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Esse povo do príncipe aqui, este príncipe aqui, não é mais Jesus, é o anticristo. E o escritor está dizendo que esse anticristo vai vir, tá certo? Depois que começar a grande tribulação, ou seja, começar as 70 semanas de Daniel, o povo do príncipe, os gentios vão pisar Jerusalém, os gentios vão invadir Jerusalém, será um tempo de angústia para Jacó, e esse príncipe, que é o anticristo, o versículo 17 diz: ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O que é que vai acontecer na grande tribulação? Porque a grande tribulação, automaticamente, ela começa e o anticristo vai estar dentro desse cenário. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel. O anticristo vai reconstruir o templo de Israel. O anticristo vai solucionar o problema de conflitos de Israel. O que é que vai acontecer? O povo de Israel vai abraçar o anticristo como se ele fosse quem? O Messias. Estão compreendendo? Amém. O pessoal está me ouvindo? Está ouvindo? Vai abraçar como se fosse o Messias. E o que vai acontecer? Ele vai restaurar o culto dentro de Israel. Aonde? No templo. Os sacrifícios vão voltar a acontecer. As ofertas voltarão a ser oferecidas sobre os altares, tanto o altar do holocausto como o altar do incenso. Todo o ritual do judaísmo, que é tudo que o judeu ortodoxo quer praticar e exercer dentro de Jerusalém, vai ser agora ofertado, vai ser possibilitado por quem? Por essa figura que é o anticristo, que foi chamado aqui de o príncipe do povo. Israel, nesse primeiro momento, vai fazer o quê? Uma aliança. Mas olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. E na metade da semana, ou seja, quando chegar 3 anos e meio da tribulação, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que é que vai acontecer aqui? Jesus falou desse texto. O anticristo vai mandar, na verdade, o falso profeta, a gente vai daqui a pouco para Apocalipse 13, o falso profeta vai mandar construir uma imagem do anticristo e vai ordenar que toda a terra adore a ele, esse anticristo. O falso profeta dará poder a esta imagem. Esta imagem vai falar. Qual é o grande problema agora? É que essa imagem será colocada dentro do templo, no Santo dos Santos. Por isso o texto lá em cima diz que ele vai precisar fazer o quê? Ungir, consagrar o Santo dos Santos que foi profanado. Foi profanado com o quê? Com a imagem do anticristo. Veja, quais são as figuras que a gente vai ter na grande tribulação que vai estar no controle de tudo? O anticristo no controle político e econômico e o falso profeta no controle religioso. A religião mundial, a grande religião. Então, é o falso profeta que ordenará que todas as pessoas adorem a quem? O anticristo. Nesse momento, o que é que vai acontecer? Os judeus vão romper o acordo ou o concerto com o anticristo. Isso vai acontecer na metade final da grande tribulação. E aí começa o que Jesus vai chamar de as dores de parto. Ok? Eu quero convidar os meus ouvintes aí, os irmãos e as mães que estão participando, para a gente ir para Mateus 24. Estamos estudando sobre a grande tribulação. Mateus 24. Eu disse a semana passada, e vou repetir, pastor Ronaldo e os demais ouvintes, que muitas das vezes as pessoas pegam esse texto de Mateus 24 e colocam isso aqui como se fosse Jesus instruindo a respeito do arrebatamento da igreja. Aí não é. Não é por quê? Primeiro, porque a gente precisa olhar o texto no versículo 1, Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus está saindo do templo, os discípulos se aproximam e dizem: Jesus, olha a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então vamos parar para pensar. Nesse momento, os discípulos de Jesus era igreja ou judeu? Eram judeus. Judeu, judeu. A ideia de... O que eles estão perguntando aqui a respeito do reino. Jesus não introduz aqui o conceito do arrebatamento da igreja. Aliás, Jesus nem podia fazer isso, porque iria confundir a cabeça dos seus discípulos. Todas as perguntas aqui estão direcionadas ao reino. E eles fazem 3 perguntas a Jesus. Ele diz: dize-nos quando serão estas coisas, ou seja, quando é que o templo vai ser derribado, não vai ficar pedra sobre pedra? Qual é o sinal, ou que sinal haverá da tua vinda? E qual é o sinal do fim do mundo? Não tem nada sobre arrebatamento aqui. E Jesus agora começa a responder, inclusive Jesus começa a responder a última pergunta. O sinal do fim do mundo, ou seja, os finais dos tempos começarão a ser inaugurados justamente na grande tribulação. E quando a gente vai estudando o texto, o que é que Jesus vai dizendo? Vai prever? Vai aparecer falsos profetas, vai aparecer falsos cristos, vamos ter guerras, fomes, pestes. É isso que ele está dizendo, né? Olha só, peste, fome, guerra, morte. Só que Jesus chama isso de o começo das dores. E possivelmente, esse começo das dores é no primeiro período da tribulação, nos 3 primeiros anos e meio da tribulação. Aí alguém pode dizer, mas todo o tempo a gente ouviu falar de guerras, a gente ouviu falar de peste, a gente ouviu falar de terremoto, a gente ouviu falar de pragas, de fome, de morte, sim. Mas aqui isso será intensificado. Isso será num volume bem maior. E o que é que vai acontecer? Jesus vai dizer que isso aqui é apenas o começo das dores. E entenda, nesse primeiro momento aqui, Israel está beleza com o anticristo. Israel está num acordo com o anticristo. Israel está na aliança com ele. Aí, quando a gente vai para Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18, está falando a respeito das pragas, ou dos juízos, ou dos ai de Deus, da ira de Deus que vai ser derramado sobre a terra durante esse tempo. Então, a partir do capítulo 6, o que é que eu tenho? Os 7 selos. Capítulo 5, João vê o que está sentado à destra, né? Ou o que está sentado no trono, vê a destra dele um livro, selado por 7 selos. O anjo pergunta, você conhece a história? Quem pode abrir os 7 selos? E ele olhou, viu na terra que não tinha ninguém. Falou, eu estava chorando, e eu chorava muito. Até que um ancião de dia disse, não chore mais, porque o leão da tribo de Judá que morreu, mas viveu. Ele é digno de abrir os 7 selos, porque é Jesus quem pode, olha só, é Jesus quem está liberando os ais, a ira de Deus para ser derramado sobre a terra. E começa a abrir os selos. Quando começa a abrir os selos, pastor Ronaldo e demais ouvintes, no capítulo 6 de Apocalipse, o que é que João começa a ver? Ele começa a ver cavaleiros, gente montada em cavalos, homens montados em cavalo, aliás. E o primeiro cavalo que ele vê é um cavalo branco. E uma pessoa está montado nele. E diz que essa pessoa recebe uma coroa e poder para vencer. Aí alguém às vezes não lê o texto e pensa que está falando de Jesus. Não é. Na verdade, aqui são o falso profeta, são as falsas profecias, a falsa religião. Isso aqui é o engano. Jesus diz em Mateus 24, tenha cuidado. Olha o que diz o texto 4. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque a grande tribulação será um tempo de intenso engano religioso. As pessoas serão enganadas. E quer saber uma coisa, pastor Ronaldo e demais ouvintes? Deus vai permitir. Deus vai entregar as pessoas ao engano. Sabe por quê? Eu vou mostrar no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai já para lá, pastor Ronaldo. Onde Deus vai dizer, onde Paulo vai dizer pelo Espírito Santo, que Deus ele vai entregar as pessoas ao engano. Por quê? Porque as pessoas rejeitaram a verdade. Compreende? Sim. Esses textos têm que ser intercalados. Então, Jesus disse aqui, olha. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O cavalo branco, com um homem montado com a coroa, a quem foi dado o poder de vencer, ou seja, o poder de enganar,
são ou representam os falsos profetas. Lembre, isso aqui é só o começo das dores. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero dizer aos nossos ouvintes aqui, os nossos participantes, que não tem como estudar um texto desse sem usar a Bíblia. Esse mapa mental que eu distribuí aí para vocês é justamente para este auxílio. E olha o que eu estava dizendo aqui. Olha o que eu estou dizendo aqui, capítulo 2, e o versículo 8, por diante. E então será revelado o iníquo. Esse iníquo é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Mentira, engano. Agora, olha o versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Agora, olha o versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. É sério, pastor? Meu irmão, minha irmã, meu amigo que estamos participando desse estudo, é muito sério. Aí as pessoas têm que levar mais a sério isso. Tem que levar a sério, pastor. Aliás, o estudo da escatologia bíblica, isso aqui é para a gente cada dia mais zelar pela nossa vida em Cristo e subir no arrebatamento. Porque isso aqui, para quem ficar, vai ser coisas terríveis. O engano, se a gente hoje, pastor, vê muita mentira, o que hoje o pessoal deve ter um nome bonito, né? As mentiras e as falsas notícias chamam de fake news. Né? Isso aqui vai ser intensificado. A mentira aqui será a verdade. E o coração das pessoas estarão inclinado para a mentira. Por quê? Porque no tempo da graça, que é esse tempo que eu e o Senhor estamos vivendo, que todos nós estamos vivendo, eles estão rejeitando o amor e a verdade de Deus. Então, quando chegar aqui, Deus vai enviar a eles a operação do erro. Vai permitir. Diga aí. João olhou e viu depois que saiu um cavalo vermelho. E o que estava montado sobre ele estava ordenado para tirar a paz. O que é isso? Guerra. Quando eu não tenho paz, o que é que eu tenho? Guerra. Lembre-se, é somente o começo das dores. Isso aqui é só o começo, o negócio está só no começo da tribulação. Está só no começo da tribulação. Eu tenho guerras. O cavalo vermelho que representa a guerra. Depois João viu um cavalo preto. E quem estava montado sobre ele tinha uma balança na mão. E vai dizer que ele diz uma medida de trigo, portanto, o valor representa a fome. Será tempos de escassez, de fome. Depois João disse, eu olhei e vi um cavalo amarelo. Aí dá-se o nome ao cavalo amarelo. Isso é capítulo 6 de Apocalipse, cujo nome se chama Morte. E o inferno andava atrás dele. Para matar, olha o texto, a terça parte dos homens na terra. Então haverá muita morte, muita guerra. Tem gente que está muito assustado com a pandemia do coronavírus. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas não devam se preocupar. Outro dia alguém perguntou, irmão Júnior, isso são sinais da volta de Cristo? Sim, são sinais da volta de Cristo. Mas não se peguem nisso para achar que é o sinal de Mateus 24. Não, isso nem é começo das dores. Nem princípio das dores. Nem é. Né? E a gente está vendo o desastre que está acontecendo aí. Hoje mesmo eu estava vendo na notícia aí, lamentavelmente, 50 mil mortos nos Estados Unidos. 50 mil mortos nos Estados Unidos, lamentavelmente. Estamos aqui extremamente lamentando essa situação. Mas eu quero dizer que esse tempo aqui, essas coisas serão intensificadas às centenas. Por isso o crente precisa estar no sangue de Cristo, por isso o crente precisa estar arraigado em Jesus para subir no arrebatamento da igreja. Então, essa é a abertura dos selos. Agora, vamos para o versículo 15 de Mateus 24. Porque o versículo 15 de Mateus 24, Jesus está citando o texto que eu li lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Olha o que Jesus diz. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Veja, Jesus está citando quem? Daniel.
E ele fala de uma abominação que vai estar no lugar santo. Pastor Ronaldo e demais ouvintes. O texto da profecia de Daniel ele teve um cumprimento parcial quando Antíoco Epifânio, que governou 165 a.C., uma parcela do mundo onde Jerusalém estava incluído. Esse cara prefigura o anticristo. Esse cidadão, simplesmente ele se dá o nome de Epifânio, porque a palavra Epifânio no grego, a tradução é Deus revelado, então ele se achava o próprio Deus. E ele entrou no templo durante uma celebração, durante o sacrifício, matou o sumo sacerdote e sacrificou um porco no altar. Achou porco, colocou dentro do templo uma estátua do Deus Zeus e obrigou que as pessoas adorassem a ele. Mas era apenas uma parcela do cumprimento. O cumprimento real disso aqui vai acontecer quando o anticristo, quando a besta, o falso profeta, colocar a imagem do anticristo no santo dos santos. Jesus está dizendo, quando isso acontecer, isto é o sinal para começar agora as dores de parto. Porque Israel vai romper com o anticristo. Apocalipse 13, vamos lá. Apocalipse 13. Tudo isso aqui, gente, é a grande tribulação. Apocalipse 13. Olha o que diz o versículo. Vamos ler a partir do versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Ora, o falso profeta, que representa a falsa religião, terá poderes de fazer milagres extraordinários. Por isso que a nossa fé em Cristo não pode se estabelecer em milagres. Tem que se estabelecer naquilo que Cristo é. A gente tem que continuar crendo em Cristo, mesmo sem resposta, mesmo sem milagre. Agora, observe, pastor, como pessoas que vivem atrás apenas de milagres, daquilo que Deus tem para dar, que não se preocupam com a sua vida e pôr sua vida no altar, mas quer apenas as benesses de Deus. Como essa pessoa, se não tiver uma vida pautada na vontade de Cristo, se ela fica num negócio desse, como ela vai ser enganada? Porque quando vê os milagres extraordinários, pronto, vai se embriagar. Porque aqui será, olha, Jesus disse que ele falava tão extraordinário milagre, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Porque vai fazer descer fogo do céu. O senhor conhece algum pastor nessa dispensação que fez descer fogo do céu, pastor Ronaldo? Algum profeta? Nenhum, né? Sim. Agora imagine isso aqui. Muita gente vai gritar, viu? Muita. Imagina. Gente. Não. Muita. E olha, pastor, mas olha o que é que o falso profeta faz. Manda fazer o quê? Uma imagem. Para homenagear quem? O anticristo. Ele mesmo. O anticristo. Continuando, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Agora vamos parar aqui. Israel vai adorar aqui? Não vai. Por isso que ele vai romper. Quando o anticristo, cumprindo o que Daniel disse no capítulo 9, versículo 27. E Jesus ratifica no capítulo 15, no capítulo 24 e 15 de Mateus, a abominação da desolação. Quando Israel vê que aquele com o qual eles fizeram uma aliança colocou a sua própria imagem. Essa imagem recebe espírito demoníaco e ela fala. Ela diz blasfêmias contra Deus. E agora todo mundo será obrigado pelo falso profeta para adorar a imagem, porque quem não adorar morre. Israel vai romper o acordo. Israel vai romper a aliança. E o que é que vai acontecer? Vamos de novo, Mateus 24, porque é justamente aí que Jesus vai continuar dizendo. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Jesus está dizendo, resumindo, corra.
corra para longe, fuja. Porque quando você vê a abominação que está no lugar santo, ou seja, no lugar colocado no santo dos santos, olha que sacrilégio. Ele está dizendo, nesse momento, vocês vão romper o acordo com o anticristo, vocês vão enxergar quem é o anticristo, e vocês precisam correr. Por quê? Porque a mortandade vai ser grande. Vai ser muita gente morta. Mas ele está dizendo, corra. Aí ele diz, olha, mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Dá para correr grávida? Dá? Uma mulher grávida corre. E uma mulher com um menino no colo corre, dando de mamar. Então Jesus está falando exatamente dessa dificuldade. Ele diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Gente, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para Israel. Isso aqui é grande tribulação. Nesse momento a igreja já está nos céus, em glória, com Cristo já terá sido arrebatada, olha, e estará desfrutando das benesses celestes. Aí Jesus diz, olha, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A palavra aflição desse texto, o texto grego, é o mesmo texto utilizado para tribulação. É a mesma palavra. E Jesus está dizendo que esses dias, esses 3 últimos anos e meio da grande tribulação, será de uma aflição tão grande como nunca aconteceu antes e nunca vai acontecer depois. Vocês estão me ouvindo? É muito sério. É muito sério. Eu estou ouvindo. É muito sério. Muito sério. Olha muito o versículo. Muito sério. Aí Jesus diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O próprio Deus que vai derramar a sua ira sobre a terra, porque além disso, dos 7 selos, que a gente só falou do 4º selo, né? Além dos 7 selos, a gente falou do 4º selo. O 5º selo, João vê as almas dos mártires que foram mortos durante a grande tribulação, debaixo do altar, clamando, dizendo, até quando, ó grande Deus, tu não julgas o nosso sangue daqueles que estão sobre a terra? E João diz que ele ouve uma voz que diz que eles esperassem mais um pouco, porque ainda aquele número dos mártires ia aumentar. Muitos ainda iriam morrer por causa do testemunho que teriam que dar a respeito de Cristo. Está vendo aí a coisa? No 6º selo, a gente vai ler daqui a pouco, no 6º selo começa a se desenhar a batalha do Armagedon. E além dos selos, ainda a gente tem as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Tudo isto é durante a grande tribulação. Então, eu não creio, pastor Ronaldo, eu não acredito, meus amigos que me escutam, meus irmãos e irmãs e participantes, eu não acredito que Jesus salvou uma igreja crente para deixar ele passar por isso aqui. Isso aqui é para purgar a iniquidade, purgar o pecado, purgar toda a sorte de transgressão, não somente dos gentios, mas principalmente do povo de Israel, que tem rejeitado a Cristo. Esta é a realidade. Então, isso aqui é a grande tribulação. Aí Jesus diz, olha, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha o detalhe. E farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Logicamente, Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos. Esses discípulos se tornariam igreja, mas o conceito de igreja ainda não está formado aqui. Ele vai ser formado depois da inauguração dessa igreja no dia de Pentecoste. Jesus está deixando registrado para a geração desse tempo. E quando ele diz futura, e quando ele diz assim, não passará esta geração até que isso tudo aconteça. Tem gente que pensa que a gente está falando da geração do tempo dos discípulos. Não é. Jesus está falando da geração desse tempo aqui, da grande tribulação. Então, aqui está os textos, a revelação de Deus a respeito desse tempo de aflição. Quer ver uma coisa, pastor Ronaldo? Mesmo assim, as pessoas
estarão vivendo as suas vidas, antes dessa vida de Cristo, antes da segunda vida de Cristo. Aqueles que estarão alinhados às ideias do anticristo, alinhados às ideias do falso profeta, estarão vivendo a sua vida de maneira despreocupada. Mateus 27, 24, Mateus 24, 37. Vamos ler esse texto, gente, Mateus 24, 37. Olha o texto, olha. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos lá. O que foi que aconteceu no dia de Noé? Um dilúvio. O dilúvio fez o quê? Matou todo mundo que não estava dentro da arca. Sim ou não? Sim. Qual era o escape? Não era a arca? Quem foi que escapou? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Por quê? Obedeceram a voz de Deus e entraram aonde? Na arca. A arca representa quem hoje, nessa dispensação? A igreja. Compreende isso? Olha Jesus colocando aqui o texto em evidência. E ele está dizendo, como foi nos dias de Noé? O que a gente teve no dia de Noé? Juízo. Noé passou boa parte do tempo dele pregando a justiça enquanto construía a arca. O texto dos Hebreus diz que ele pregou por cerca de 120 anos. O povo deu ouvido? Não. Não. O povo ouviram? Não. O que é que o povo fazia enquanto Noé pregava? 38. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Tem algum problema em alguém casar, aqui beber ou fazer festa, fazer refeição, dar-se em casa? Não, Jesus está falando da vida normal. Jesus está registrando aqui a indiferença das pessoas com relação à pregação de Noé. E ele está dizendo que na grande tribulação, muitos estarão indiferentes à pregação do evangelho, porque vai ter pregação do evangelho. Daqui a pouco a gente vai ver quem é que vai pregar o evangelho na grande tribulação. Pastor, amém? Oi. Olha, faltam 23 minutos, viu? 23. Né? Passa Isso rápido. Isso quer dizer que eu tenho que acelerar, né? Então vamos lá. Olha só. Mas aqui, eu preciso concluir esse texto, pastor Ronaldo. Preciso concluir esse texto. Pois não. Jesus está falando da indiferença. Mas o que acontece? E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Jesus está falando aqui de juízo. Aí o que acontece? Tem gente que pega isso aqui e coloca como arrebatamento da igreja. O texto seguinte diz, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Sabe para quem vai ficar melhor? Para quem vai ser deixado. Porque quem vai ser levado aqui é o juízo de Deus que está levando. As pessoas pegam esse texto e falam, e usa ele para pregar, para ensinar a respeito do arrebatamento da igreja. Mas não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Jesus está falando de juízo. Jesus está dizendo que do jeito que como foi no dia de Noé, quando Noé entrou na arca, o dilúvio veio e levou a todos na grande tribulação. Uns serão levados pelo juízo divino e outros serão deixados. Para quê? Para entrar no reino de Deus, que vai acontecer logo depois da grande tribulação. Ok? Aí ele diz, 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Mais uma vez, não é arrebatamento da igreja. Isso aqui é juízo. Quem for levado, quem é levado, Jesus está usando o mesmo termo que foi usado para levado pelo dilúvio. Olha o texto quando diz aqui, olha. Porquanto assim como no dia de Noé, aí diz assim, até que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Tá certo? Muito bem. Mas eu disse que na grande tribulação vai ter pregação. Quem é que vai pregar? Os 144 mil. 144 mil. Apocalipse, capítulo 7. Pessoal, está ficando claro isso aí, pessoal? Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 9. Aliás, o versículo 4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu vou parar aqui e dizer o seguinte.
O anticristo não vai assinalar o seu povo? Não vai marcar com a marca da besta o seu povo? Vai. Sim. Porque ele vai estabelecer, ou seja, marca quer dizer controle. Sinal quer dizer posse. Lembra que a gente somos selados pelo Espírito? Nós somos marcados pelo Espírito. Paulo diz lá em Efésios que nós somos selados pelo Espírito. Esse selo de Deus que colocou em nós, o Espírito Santo, é controle, é posse. É dizendo que Deus tem posse sobre nós. O anticristo, quando marcar as pessoas com a marca da besta, que é chamada de 666, aqueles que receberam a marca, pertencerão a quem? A o anticristo. Ou seja, recebendo a marca na grande tribulação, não tem escapatória. Já está condenado, porque está marcado, está dizendo que pertence ao anticristo. Mas Deus vai separar de cada tribo de Israel 12.000 e vai assinalar eles, ou seja, vai marcar eles, vai selar eles e vai espalhar esse povo pelo mundo. Para quê? Para pregar o evangelho. Os 144.000 serão os pregadores do evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse evangelho que eles vão pregar não é o evangelho do arrebatamento que eu e o senhor e a igreja prega hoje. Eles vão pregar o evangelho do reino. Agora, olha que coisa linda é a palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 24. Mateus 24. E aí tem crente se enganando com esse negócio aqui, pastor Ronaldo. Olha, Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os gentios ou todas as nações. E então virá o fim. Sabe o que tem crente? O fim. Sabe o que tem crente dizendo que esse texto aqui diz, Jesus não vem agora não, o evangelho não foi pregado em todo o mundo? A janela 1040, ainda, meu amigo, e nem vai. O evangelho vai ser pregado em todo... Não tem gente enganado. Aí tá brincando de crente. Isso aí tá pegando muita gente agora, viu? Pegando, tá brincando de crente, porque tá dizendo assim, Jesus disse que o fim só vai vir quando o evangelho do reino, filho. Quem vai pregar esse evangelho aqui, na grande tribulação, em todo o mundo, são os 144.000 assinalados. Judeus que Deus vai levantar para pregar o evangelho do reino, para dizer às pessoas que se convertam a Cristo, para entrar no reino. Quer ver mais um textinho, pastor Ronaldo? O versículo 13, que é o versículo anterior. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim de quê, no fim? Até o fim da grande tribulação. Aqueles que não se renderem à perseguição, ao martírio, aqueles que não se renderem à pressão do anticristo, aqueles que puderem dar a sua vida, se for preciso, será salvo. Logicamente, eu vou só concluir, eu sei que o senhor está aí, eu vou só concluir. Se o senhor quiser, nós podemos entrar em outra live. Quando acabar essa, a gente entra automaticamente na outra. Quer abrir para as perguntas, para não cansar o povo? Quer abrir para as perguntas? Se quiser fazer as perguntas, mas eu posso fazer a outra live depois dessa agora. Olha, eu estou à disposição. Mas quero fazer perguntas agora a respeito da grande tribulação. Se o senhor aceitar, nós fazemos. Eu aceito, eu concordo. Agora, isso aqui ficou claro. A pregação desse evangelho do reino. Termina o que o senhor ia falar. Pronto. O texto, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O princípio desse texto é para todo crente. O princípio desse crente é para todo crente. Todo crente precisa perseverar até o fim da sua vida para ser salvo. A salvação, ela é garantida em Cristo, mas também exige uma perseverança. Mas a literalidade desse texto, a aplicação desse texto é para a grande tribulação. Mais uma vez, gente, se você não vir assim, a partir de hoje, quando ler Mateus 24, entenda, aí não se refere à igreja, se refere aos salvos, se refere aos condenados, se refere aos que vão receber juízo durante a grande tribulação. Ok? E os 144.000, eles irão pregar o evangelho do reino em todo o mundo, e as duas testemunhas que a gente vai falar, se possível, depois também, só que em Jerusalém. Eu estou aberto às perguntas. Pronto, eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal está fazendo, e alguns já estão perguntando sobre as duas testemunhas. Então, vamos fazer o seguinte. Pois não. Nós vamos responder as perguntas da grande tribulação. Certo. E vamos fazer outra live. Certo? Os irmãos que estão aqui nos acompanhando, nós vamos fazer outra live. E essa outra live, o pastor vai falar sobre as duas testemunhas e o Magedon. Dá certo, pastor? Dá. Inclusive, as duas testemunhas estão dentro do contexto da grande tribulação também, viu?
Da grande tribulação também? E Pronto, isso, as duas testemunhas estão dentro da grande tribulação também. Mas vamos fazer as perguntas. Faça as perguntas. pronto, nós temos aqui. Deixa eu começar a fazer a pergunta aqui para o senhor. A primeira pergunta é no. Deixa eu ver aqui em cima, peraí, calma. A primeira, as duas testemunhas se enquadram nesse período da pregação do evangelho? Sim, as duas testemunhas se enquadram, só que elas vão pregar, basicamente, dentro de Jerusalém, dentro de Israel. Naquela região, os 144 mil, eles saem para o mundo, pregar no mundo. Outra coisa, os 144 mil apenas... Oi. O senhor tem 15 minutos ainda dessa live, pode continuar. Se quiser entrar nessas duas testemunhas, o senhor já pode entrar. Pronto. É capítulo 13 de Apocalipse. Vamos lá. Aliás, capítulo 11 de Apocalipse. Capítulo 11 de Apocalipse. Essas duas testemunhas, veja bem, os 144 mil, eles irão pregar evangelho em todo o mundo. As duas testemunhas irão pregar especificamente em Jerusalém, naquela região ali. Outra coisa, essas duas testemunhas só não pregam, elas têm poder de operar maravilhas. Elas serão contrapartida, vamos dizer assim, oposição às ações do anticristo. Certo? Vamos ler? Certo. Vamos ler. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Olha, 1260 dias, se você dividir, dá 3 anos e meio. É a mesma coisa de 42 meses, é um número só. São os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Elas estarão vestidas de saco. Esse vestido de saco simboliza o quê? Luto pela morte, pela destruição do mundo. Agora entenda. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Zacarias falou disso. Se você for para o livro de Zacarias, no capítulo... deixa eu ver aqui. Capítulo 4 de Zacarias. No capítulo 4. Deus vai dar uma visão a Zacarias Deus vai dar uma visão a Zacarias das oliveiras e do castiçais. No contexto de Zacarias, a oliveira e o castiçal representavam duas figuras do Antigo Testamento, que era Esdra e Zorobabel, ou seja, Esdra e Josué, Zorobabel e Josué, que tinham voltado do cativeiro liderando as pessoas para a reconstrução do templo. E o que Deus está dizendo através daquela mensagem ali, tanto a Zorobabel e a Josué, porque Zorobabel representava a liderança, o líder, e Josué representava o sacerdócio. Ele está dizendo que tudo que ele faz, Deus está dizendo, eu faço pelo meu espírito. É tanto que no capítulo 4, versículo 6 de Zacarias estará escrito, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus diz aqui, quando o anjo diz aqui a João, que estas duas testemunhas são as oliveiras e os castiçais que estão diante de Deus, o Senhor está dizendo, estas duas personagens vão agir no poder do Espírito Santo. E por que Deus precisa dizer isso? Porque o anticristo, na verdade, o falso profeta, vai estar agindo, mas no poder de quem? Satanás. Entendeu isso? Entendi. É preciso entender isso. Então, essa é a testemunha. Aí diz aqui, ó. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa assim, será morto. Deus não vai permitir que elas morram até que termine o seu propósito, a sua obra. Essas duas testemunhas vão orar e vai cessar a chuva. Essas duas testemunhas vão estender a mão e o rio Eufrates se tornar em sangue. Farão prodígios na mesma medida e no mesmo poder que operou Deus através de Moisés e de Elias. Por isso alguns acham que ele é Moisés e Elias. Lembra-se que Moisés morreu, foi enterrado, mas ninguém achou o corpo. Elias nem morreu. Foi arrebatado. Não é verdade? Mais uma coisa, na aparição do Monte da Transfiguração, quem aparece conversando com Jesus ali? Elias e Moisés. Então, essas duas testemunhas, Deus vai permitir que elas sejam mortas. Então, alguns defendem que para que esses homens também, de alguma maneira, experimentem o martírio, a morte, porque é o modelo dos outros homens do Antigo Testamento. Alguns afirmam, vejam, eu estou dizendo que a maioria dos comentaristas afirmam ser Elias e Moisés, essas duas testemunhas. Vão pregar por 3 anos e meio, vão fazer milagres, operar maravilhas.
fechar céu, cerrar chuva. Só que Deus deixa claro, são as duas oliveiras e o meu castiçal está dentro de mim. Ou seja, elas estarão operando pelo poder do Espírito Santo. As outras operações pelo falso profeta é na base do poder de Satanás. Deus sempre, pastor Ronaldo, identifica o que é verdade e o que é falso. Lembra lá na sala de Faraó, quando Moisés chegou para libertar o povo? Que Faraó jogou a vara e se transformou numa serpente, os Moisés faz também, quando jogou, só que a serpente que era pelo poder de Deus, ó, engoliu, destruiu. Então o poder de Deus, o poder do Espírito Santo vai estar nessa testemunha. Só que depois Deus vai permitir que o anticristo, olha que coisa, faça guerra contra elas, vença, mate elas e exponha os seus corpos na grande cidade. Para que todo mundo veja. E o que vai acontecer? A terra vai celebrar com a morte dessas duas testemunhas. Diz que reis, tribunos, homens importantes estarão trocando presente em grande alegria, porque as duas testemunhas morreram. Por quê? Porque esses dois homens irão perturbar os ímpios com a mensagem real e poderosa de Deus. Então, quando eles morrem, eles vão agora celebrar o anticristo. E os seus corpos estarão expostos por 3 dias e meio na praça da cidade. Mas olha o que vai acontecer. Passados 3 dias e meio, porque o anticristo ele vai colocar ali como se fosse um troféu, um espetáculo, uma mensagem para o mundo dizendo que ele venceu quem? Deus, mas não venceu. Porque no final dos 3 anos e meio, sabe o que vai acontecer? Deus vai enviar o Espírito e esses homens vão reviver. Detalhe, vão ser levados ao céu na presença de todos. Olha que coisa magnífica. Então essas duas testemunhas estarão sim, não somente pregando o evangelho do reino, estarão fazendo maravilhas e milagres pelo poder do Espírito Santo durante a grande tribulação. Vão ser mortas, vão ser expostas na praça, mas Deus vai ressuscitar na presença de todo mundo e vai levá-las elas para o céu. E depois disso, Deus derrama uma praga sobre a terra, um terremoto que mata 7.000 pessoas. Pronto, pessoal. Grande tribulação. A primeira live está acabando e vamos finalizar essa e o professor já concordou e já vamos entrar já na segunda live. E a segunda live vocês preparam as perguntas e o nosso professor vai tirar as dúvidas e se der tempo ele vai falar sobre o Armagedon e na próxima quinta a gente finaliza. Amém? Amém. Se der tempo, eu vou falar sobre o Armagedon e o julgamento das nações. Pronto. Que as pessoas estão com algumas dúvidas. Então, o senhor entra num assunto e deixamos algum tempo maior. Diga. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos começar outra live tirando as dúvidas, porque certamente é dúvida a respeito do assunto que eu falei. Então, a gente começa tirando as dúvidas e depois eu entro no Armagedon. Está combinado assim, pastor? O senhor concorda? Combinadíssimo. Então, vamos... Concordo, meu professor. Então, nós vamos finalizar essa live e já em seguida já começamos a outra. Amém, irmãos? Deus abençoe.